Então, boa noite mais uma vez, meus queridos e amados irmãos. É com alegria que nós estamos reunidos, mesmo que de forma virtual, para adorarmos ao Senhor nosso Deus, meditarmos na sua santa e bendita palavra. Queridos e amados irmãos, vale a pena dizer isso. Os crentes fizeram de tudo para permanecerem juntos. Sempre foi assim. E é assim como nós estamos fazendo, né? Procurando meios. Quando é possível ficar juntos, podemos. Quando não podemos, fisicamente, encontramos outros meios. E é assim. É assim. Ainda mais nesse tempo de desespero, onde as pessoas estão realmente sem um norte. E cabe a nós, os crentes, socorrer as pessoas nesse momento de grande dificuldade. Historicamente, no tempo da peste negra, Lutero, ele, diante de tantas circunstâncias, umas pessoas fugindo da cidade, outras ficando, ele permaneceu, e embora que ele defendia, né, as questões de saúde, sanitárias, o isolamento, o cuidado, a higiene, mas ele sempre estava procurando, socorrendo as pessoas quando necessitava. É um fato da história. Eu quero começar esse devocional com uma oração. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a bênção e a graça de Deus em nossas vidas. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por sua excelsa graça. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Nos ajuda a honrar e a glorificar o teu nome, que é eternamente santo. Eu peço a sua bênção, que o Senhor nos dê o consolo necessário, aquilo que nós precisamos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus no livro de João, capítulo 14, João, capítulo 14, e o verso 27. João 14, e o verso 27, a Escritura nos diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nós podemos, meus queridos, ter paz, mesmo diante das circunstâncias adversas. Na verdade, o mundo inteiro, ele fala de paz. Nós desejamos a paz. As nações da terra, até trazendo lembrança das terríveis guerras que marcaram a nossa história, essas nações têm fomentado o organismo com o propósito de preservar a paz entre as nações. Alguns até se devotam a mediar a paz entre os conflitantes, e até existe um prêmio, né, um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz, otorgado a essas pessoas, né, que se destacam na busca da paz. E a paz, essa palavra, ela desperta no coração uma sensação de anseio, porque a paz, ela é uma dádiva do céu, uma dádiva de Deus, é um sonho para as pessoas. Todo mundo gosta de paz, é o desejo das pessoas de bens, aliás, de bem. Nós desejamos paz. E entre os judeus, essa paz era expressada em suas saudações. Quando eles se encontravam, eles poderiam dizer shalom, paz em hebraico. E também o nosso Salvador, ele se dirigia a seus discípulos assim, paz. Foi isso que ele fez depois da ressurreição. E o que consiste, em que consiste a paz? A palavra paz, no Velho Testamento, a palavra shalom, representa muito mais do que a ausência de guerra ou conflito.
Shalom fala de harmonia, fala de plenitude, tem a ideia de firmeza, saúde até, bem-estar. Em suma, é o êxito em todas as áreas da nossa vida. E a palavra shalom, ela aparece em vários sentidos na Escritura Sagrada. Mas a ideia é de uma condição de liberdade, ausência de perturbação, seja externa como de uma nação, livre de guerra de seus inimigos, ou também tem ideia de tranquilidade interna, ou seja, na alma. E nesse sentido fala de bem-estar, saúde, vindo a significar um bem-estar em geral, todo o bem em relação ao homem e a Deus. No Novo Testamento, nós encontramos a paz como uma mensagem do próprio Deus ao homem, anunciada logo quando o nosso Salvador nasceu. É interessante que quando o nosso Salvador apareceu, ele nasceu, aliás, a mensagem aos pastores foi: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens de boa vontade. Então, essa paz também tem a ideia de tranquilidade, ausência de devastação, ausência de destruição. E fala dessa paz também entre indivíduos, harmonia, concórdia. Fala da segurança, prosperidade, felicidade, pois a paz e a harmonia, elas conseguem trazer essa segurança. E a ideia de um estado tranquilo, de uma alma que tem certeza de sua salvação por meio de Jesus Cristo. Por isso ela não teme, por isso ela não está assim perturbada, não está assim apavorada diante das circunstâncias. Até porque o evangelho de Cristo é um evangelho de paz, proclamado a todos. O apóstolo Pedro, quando pregou, ele falando em Atos capítulo 10, Atos 10 e o verso 36, eu farei a leitura aqui, Atos 10 e 36, quando ele diz: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. E ele trouxe a paz, por isso que ele podia deixar sua paz. E sem o príncipe da paz, não há paz. Sem o príncipe da paz, não há paz. Pois o homem sem Cristo não tem paz. Só tem condenação diante de um Deus justo e poderoso. No livro de Isaías, capítulo 57, e o versículo 21, a Escritura diz assim: para os ímpios não há paz. E por que não há paz? Porque o pecado não pode fornecer paz. Aquele que vive em inimizade contra Deus, conforme Romanos 8 e o verso 6, não pode ter paz. E nós temos um Deus santo que mostra sua ira contra os que não creem no seu Filho, conforme João capítulo 3 e o verso 36. Então, onde permanece a ira de Deus, não pode existir paz. Por isso ele diz: para os ímpios não há paz. E por quê? Porque o pecado, ele roubou a paz. Quando Adão e Eva seguiram a direção da serpente, quando eles se rebelaram contra Deus, quando eles quiseram ser independentes do nosso Salvador, do nosso Deus, eles comeram do fruto proibido. A comunhão com Deus foi quebrada. O pecado se interpôs entre o homem e Deus. E não teve mais paz naquele momento. A harmonia de todo o universo desapareceu. E até surgiram animais ferozes. E no decorrer da história, não somente os animais puderam viver em guerra uns com os outros, mas o próprio homem
passou a guerrear contra o seu próprio semelhante. Portanto, assim, dizer que o pecado roubou a paz do homem e roubou a paz de todo o universo. Por isso, o homem sem Deus não tem paz. O pecado roubou essa paz entre os homens. Surgiram conflitos, intrigas, brigas, desavenças, pelejas, disputas, feridas, inclusive até a morte. Logo no início, um dos filhos de Adão matou seu próprio. Aliás, Caim, quando matou Abel por inveja. E a história dos mais horrendos conflitos de destruição. Por quê? O pecado ele gerou essa guerra e tirou a harmonia original do universo. O pecado ele roubou, primeiramente, a paz entre o homem e Deus. Quando Deus tinha comunhão com Adão no jardim, então era um momento de alegria, de expectativa. Mas depois que o pecado entrou no mundo, a presença de Deus trouxe pavor, fuga dele. Então, a desarmonia interior do homem, provocada pelo pecado que gerou a culpa, roubou a paz com Deus. E naquele momento, Adão e Eva, eles experimentaram pela primeira vez a culpa, a vergonha diante de seu Criador. Eles perderam aquele relacionamento harmonioso com Deus. E essa condição, no início de Adão, acompanhou toda a raça. A Bíblia diz: todos pecaram. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías, capítulo 57, o verso 21. A paz também, aliás, o pecado também roubou a paz conjugal, o relacionamento tranquilo, harmonioso entre Adão e Eva. Como marido e mulher foi afetado. Quando Deus os confrontou por causa do seu pecado, Adão lançou a culpa sobre Eva. Foi ela, disse Adão. Deus também disse que haveria essa dificuldade entre eles. Então, antes do pecado, aquele casal que formavam uma unidade sólida, com a mesma visão. Agora, eles estavam nessa situação, um acusando, Adão acusou Eva, roubou aquele relacionamento tranquilo que havia entre eles. Mas também a própria paz foi tirada da natureza. Antes, eles podiam trabalhar alegremente no jardim. Eles podiam andar livremente entre os animais. Eles podiam até dar nome a cada um deles, mas o pecado trouxe inimizade entre o homem e os animais, simbolizados na própria serpente. A terra passou a produzir cardos, abrolhos, e o trabalho trouxe fadiga. Tamanho foi o conflito gerado entre o ser humano e a natureza, que Paulo diz que toda a criação, nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 20, 21, 22, quando ele diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O pecado, ele roubou a paz do homem com ele mesmo, ou seja, do homem consigo mesmo. Os conflitos, as guerras começaram no próprio coração. As conflituosas e difíceis relações entre os seres humanos, desde as simples discussões até a violência que tira a vida. Uma coisa terrível. As guerras refletem a ausência da paz, a ausência da harmonia, a ausência da saúde emocional e bem-estar do homem interior. No século passado, cerca de 40 milhões de soldados mortos em guerras. A metade desse número, desses 40 milhões, só na Segunda Guerra Mundial. Terrível, terrível. Mas o nosso Salvador, aqui no texto que nós lemos, em João capítulo 14,
E o verso 27, ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, a minha paz. E por que que ele pode dar a paz? E por que ele pode deixar a sua paz? Porque ele é o príncipe da paz. Porque ele veio derrubar todo o muro de separação e reconciliar o homem com Deus. Deus com o homem. E o homem com o próprio homem. E este consigo mesmo. Depois de estar 3 anos e meio com seus discípulos, na noite em que ele foi traído, e poucas horas após a sua morte, ele disse isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu estava lendo um comentário, eu não lembro do autor, mas eu achei interessante, quando ele diz assim, que antes da sua morte, o nosso Senhor, ele fez o seu testamento. Aqui nós estamos falando testamento no sentido de alguém que vai morrer e vai deixar os seus bens. Mas quais eram os bens que Jesus Cristo tinha? Ele disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? Não tinha onde reclinar a cabeça. Mas algumas coisas nós podemos ver que ele foi entregando. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O seu corpo foi entregue a José de Arimateia para ter um sepultamento, pelo menos decente. Suas vestes passaram à mão dos soldados. Sua mãe, ele confiou a João. Então, o que pertencia a ele, digamos assim, o que ele poderia deixar para seus discípulos? Ele não tinha bens materiais, ele não tinha propriedades, ele não tinha prata, ele não tinha ouro, mas ele deixou algo infinitamente melhor. Ele deixou a sua paz. Naquela noite de despedida, onde o coração dos discípulos estavam perturbados, estavam com agonias, e ele conforta, dizendo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenham medo. Não tenham medo. Eu deixo a minha paz como uma eterna possessão. Eu dou-lhes tranquilidade de alma. Eu estou dando a vocês uma felicidade que ninguém pode tirar. Eu estou dando uma amizade eterna com Deus, como eu desfruto. Eu dou esta bênção como meu último e melhor legado, que será garantido da minha parte. Deixo-vos a paz, porque Ele é o Senhor da paz. Ele escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, ele mesmo diz: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. No período do Natal, eu acredito que nós lemos diversas vezes essa passagem de Isaías capítulo 9, o verso 6, e eu acredito que muitos conhecem esse versículo decorado, até um hino que nós cantamos, um corinho, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Lucas, capítulo 1, nós temos aí a promessa dele para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E ele é a nossa paz. Efésios capítulo 2, o verso 14, ele diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um,
e derrubando a parede de separação que estava no meio, ele trouxe a paz. Agora, esta paz só é possível por meio de sua expiação. Ele sofreu para que nós tivéssemos a paz. Isaías capítulo 53, versículo 5, a Escritura diz, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Em Colossenses, capítulo 1 e o verso 20, ele diz, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Deus, tão bondoso que nos deu esta paz, ele vai continuar trazendo consolo ao nosso coração. Porque o único pacto de paz verdadeiro, o único verdadeiro pacto de paz, o único verdadeiro e eficaz foi esse. Esse pacto que Deus fez em Jesus. E essa é a maior missão de paz da história. Porque Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo. E reconciliou o homem rebelde consigo mesmo. E esta paz é um elemento essencial no reino de Deus. Escrevendo aos Romanos, capítulo 14, e o verso 14, aliás, o verso 17, diz que o reino de Deus não consiste no comer e no beber. Então, eles estavam preocupados com coisas exteriores. Paulo está dizendo, olha, o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Romanos 14, o verso 17. Então, meus queridos, a paz é algo que deve ser apreciado e seguido por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 13, e o verso 11, Paulo, novamente, ele fala sobre este assunto da paz. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, seja no momento da dor, da dificuldade, da aflição, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E olha aí, e o Deus de amor e de paz será convosco. Que maravilha, né? Em Romanos 16 e o verso 20, ele diz que ele é o Deus da paz, porque ele diz assim, o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Esta paz que ele nos dá vem diretamente dele. Ele diz, não vos-la dou como o mundo a dá. E por quê? Porque o mundo também tem uma paz, só que é uma paz falsa, porque ele induz as pessoas a perseguir uma paz falsa, uma paz que eles podem ter momentaneamente no prazer, porque o prazer traz uma sensação de paz, mas é passageira. A fama também, assim como a riqueza. Essas coisas geram preocupação, essas coisas geram ansiedade e depois remorsos. Então não tem paz. Essas coisas não satisfazem os desejos da alma. Essas coisas do prazer, da fama e da riqueza não são capazes de alcançar esta paz que a alma deseja. O mundo traz uma falsa paz, e a paz que Cristo dá não é a paz como os homens do mundo dão, porque os homens até podem se cumprimentar com
um aperto de mão, com gestos de paz. Porém, são palavras vazias, professam amizades, beijos e abraços. Mas isso não podem traduzir paz, porque são meramente formais, frequentemente, infelizmente, com insinceridade. Também a paz que Cristo oferece não é como os sistemas da filosofia ou das falsas religiões podem dar, porque elas professam uma paz, mas não uma paz real. Esses sistemas de filosofia, esses sistemas de religiões não passam de falsos paliativos. Elas não tranquilizam a voz de uma consciência culpada. A religião, a filosofia não podem remover o pecado, não podem. Não podem reconciliar o espírito com Deus. Somente por meio de Cristo vem a paz verdadeira, eterna, honrosa, exaltada e soberana. Cristo, ele é chamado o príncipe da paz, porque ele é notável, ele é nobre, ele é o príncipe da paz. Em João capítulo 16, também um verso muito conhecido de todos nós, João 16 e o verso 33, ele disse: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E é o que nós estamos vendo, meus irmãos, aflições. Como pastor, tenho socorrido muitas pessoas no momento de dor, de angústia, com medo. Mas graças a Deus que nós podemos dar esta paz. Em Cristo, a verdadeira paz. Cristo fez por si mesmo a paz pelo sangue da sua cruz. Aos demais que não têm Cristo, eles não têm paz. A Bíblia diz, para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Por quê? Porque há uma certa expectação horrível de juízo e de fogo ardente que é de devorar os adversários, conforme Hebreus 10 e 27. Então, onde há inimizade contra Deus, não pode ter paz. Aqueles que estão fora de Cristo não podem ter paz. Mas ainda assim, Deus pode oferecer paz a eles quando oferece o Evangelho. Paz para uma alma que está sofrendo. E, queridos irmãos, eu quero terminar esta meditação mostrando a vocês, mas em meio a toda adversidade, é possível. O nosso, ele disse assim, e nós cremos nele. Ele diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações. Está no plural, tribulações ou aflições, aqui de várias espécies. Está no plural, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, nenhuma tribulação terá o poder de roubar a paz do céu, a paz que ele nos deu. Ele disse: como venci, também vós vencereis. Podemos descansar nele, meus amados. Ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Turbar significa agitar, sacudir, causar uma comoção interna a alguém, tirar a paz da mente. Quando o nosso Salvador falou essas palavras, lá em João capítulo 14, era um momento muito difícil para os discípulos. Mas ele disse: eu deixo-vos a paz. Era um momento de apreensão, de angústia, de incertezas. Acontecimentos sombrios estavam diante deles. Tudo é terrível e escuro em torno deles. Mas eles podiam contar com esta promessa de paz. E o nosso Salvador, meus amados, ele nos promete uma paz capaz de transformar o nosso interior.
Esta paz que se mostra nos momentos de grande luta, de grande tribulação, de grande angústia ou até de grandes desafios. Uma paz que é capaz de vencer as maiores dificuldades. Conta-se uma história, termino aqui com essa ilustração, que foi feito um concurso para que alguém desenhasse a paz. É algo assim surreal. E algumas pessoas, alguns pintores, eles tiveram a ideia, né, de pintar uma tela numa praia, né, solitária, alguém andando na calmaria daquela brisa. Outro teve a ideia de pintar em sua tela alguém nas montanhas ou colinas, apreciando a natureza. E muitos procuraram desenhar a paz dessa maneira. Mas teve um que ganhou aquele concurso. E o que ele fez? Ele desenhou uma tempestade. E em meio àquela tempestade, né, ele desenhou árvores arrancadas e assim o destroço, né, daquela tempestade. E no meio daquela tempestade tinha um pássaro seguro. E depois eles refletiram e disseram: de fato, esse aqui verdadeiramente desenhou o que é paz. Esta paz verdadeira, no meio da tribulação, da angústia, somente o Senhor pode dar. Esta é a paz verdadeira e única, que pode preencher completamente o nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça para sermos fiéis e obedientes a Ele. Que Deus nos ajude a honrar e a glorificar seu nome. Podemos ser uma luz neste mundo. Podemos, meus amados, mostrar em quem cremos. Em quem cremos. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar e após a oração eu vou encerrar esta transmissão. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Abençoa teu povo que está passando por esse momento de dificuldade. Eu peço uma bênção especial, ó Deus, na vida dos nossos irmãos queridos e amados que estão enfrentando esta enfermidade. E aqui, ó Deus, eu destaco a vida do irmão Paulo Vasconcelos, a irmã Minervina, a irmã Regina, o irmão Maurício. Abençoe, ó Deus, a vida deles. Peço, Deus, pela recuperação do irmão Mica, da irmã Leilane. Abençoe a vida do irmão Éder com sua família. Abençoe, ó Deus, a vida também, ó Deus, de Ulisses, que perdeu sua mãezinha querida. Eu te peço pela vida também, ó Deus, da irmã Maria das Dores, Deus amado, que perdeu ontem seu ente querido, seu marido querido e amado. Eu peço também, ó Deus, pelo pai de Jarlison. Peço, Deus, também da enfermidade. Ó Deus querido, peço uma bênção do tio do irmão Juan. Abençoe, ó Deus, estes queridos e amados irmãos. São tantos, ó Deus. Te peço pela vida da irmã Medina. Abençoe a recuperação do pastor Eude. Tenha compaixão, ó Deus. Abençoe o nosso povo. Abençoe, Deus, a vida da irmã Deusuíte. Dos nossos irmãos que estão, todos eles que estão enfermos, ó Deus. E assim nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção sobre nossas vidas. Nos dá esta graça de desfrutarmos, ó Deus, desta paz que o Senhor nos deu. E assim nós oramos, no nome santo e precioso do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Saudade de todos vocês.